Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, eu sempre gosto de dizer que o Milhomem é sócio fundador do Conexão Brasília, que agora se chama só Conexão. A gente tá aos poucos fazendo essa migração, uma nova marca, tem um pacote com as vinhetas, enfim. O Conexão, ele acabou sendo o chamado de Conexão é um projeto que ele diminui o nome, mas ele aumenta a sua abrangência. Durante a pandemia a gente também teve que se reinventar, criamos novos quadros. Tem um quadro chamado Amapaenses pelo Mundo. Não é só cearense que tem pelo mundo, não. Tem amapaense pelos 4 cantos do mundo. Eu encontrei uma vez um cearense na China. Sério, em Pequim. Sabe que ele era dono de uma churrascaria. Na China. Na China. Eu disse, rapaz, não é fácil. Para combater o cearense é difícil, viu? Mas nós já estivemos com esse quadro. Nós já tivemos, olha, amapaense em Ushuaia, na terra do fim do mundo, lá na Patagônia. Já tivemos em Oman, nos Emirados Árabes. Tinha um deputado. Nagoya, no Japão. Um deputado, o Protógenes, não sei se tu lembra do Protógenes, sim. Queiroz. O Protógenes me contou uma história uma vez que ele estava na Arábia e aí foi dar uma volta de camelo. E ele pensando que estava tratando com um árabe, o agente turístico. Era um cearense. Ele contou isso, era um cearense. Ele não acredita. Ele disse, pois é. Muito bom. Por isso que dizem, né, que na brincadeira, né? Fala na brincadeira. Que o cearense é o judeu brasileiro. Exatamente. Porque os judeus, claro, com todo respeito, né, saíram da sua terra por outros motivos. Claro. Né? Mas, assim, pelo fato de estar em vários lugares, eles consideram, na brincadeira também, de que o cearense é o judeu brasileiro. Sabe o que eu falei do Padre Paulo? Me lembrei de um outro camarada que, infelizmente, já está no andar de cima. Padre, né, do curso de jornalismo, tanto da Unifap como da Estácio, Aldenor Benjamin. Aldenor. E uma vez eu fui assistir uma palestra dele sobre cultura. E ele começou a palestra dele dizendo assim, cultura é tudo. E aí eu estou conversando aqui, chamei hoje o Evandro Milhomem, que acabou de deixar a pasta da cultura. E aí dá essa pincelada aí. A gente foi já do humor ao turismo. E aí eu lembrei do Padre Aldenor que disse que cultura é tudo. E eu queria começar esse bate-papo com você falando o que ficou dessa experiência, né? Eu imagino que sua visão de homem público, agente público, de político, deve ter sido ampliada, Milhomem, com essa experiência. Bom dia Kleber, bom dia Lília. Bom dia. Bom dia a todos. E, Kleber, é realmente extraordinária a experiência que você tem com a atividade cultural, né? Porque você amplia não só o conhecimento do que a cultura representa, porque você vê aí a cultura e muita gente que tem a visão encurtada com relação a isso, acha que a cultura é diversão, é um ato de se divertir, né? E não é, ela tem muita abrangência, inclusive uma das mais importantes é a econômica, porque a cultura tem uma importância na sociedade nessa dinâmica da economia criativa em especial, que gera muito emprego, gera muita renda, direta e indiretamente. Eu digo sempre, onde tem um cantor, numa praça, tem um cidadão vendendo uma cerveja, um churrasquinho, um refrigerante. Então sempre tem alguém em torno dessa atividade cultural se mantendo, né, gerando a sua própria renda. Então, além do que, ela, dentro da sua essência principal, ela tem a sua origem, de onde ela surge, que é o caso, por exemplo, aqui no nosso Amapá, né? Nós temos uma riqueza cultural enorme, que tem uma base originária, claro, das nossas tradições indígenas e negras. E a partir dali ela foi se transformando e criando novos, eu diria assim, nuances diferentes daquilo que é a cultura e nos seus diversos segmentos, da música, da dança, do teatro, entendeu? Do audiovisual. Tem muita coisa sendo construída no Amapá, na atividade cultural, viu, Kleber? E o Estado em si não dá conta. É interessante você fazer essa reflexão, que a gente até costuma dizer que a cultura e o turismo, as meninas que saíram aqui
Eu vou dizer que foram gêmeos siameses nessa crise, né? Exatamente. Porque tem uma imagem muito emblemática do período da pandemia. Pro mal e pro bem. Que foi uma imagem, para ilustrar uma matéria, era um hangar, um pátio de aviões, assim, na Europa. E a matéria dizia que 92% das aeronaves permaneceram em solo, no planeta. Exatamente. Então, aí você falou do viés econômico, né? É uma cadeia produtiva enorme. Muito grande, muito. A cultura no Brasil gera em torno de 6 a 8 milhões de empregos. Você imagina um investimento como esse, se fosse bem conduzido, o que nós poderíamos transformar junto com o turismo. Então são duas atividades econômicas assim que fazem com que o Brasil seja o que é. A riqueza cultural e a riqueza turística desse país não existe em lugar nenhum do mundo. Então é necessário que a gente tenha esse olhar para a cultura, não só com o olhar da atividade cultural, como expressão do nosso povo, mas que ela possa ser devidamente colocada no seu espaço da economia. Entendeu? Porque ela gera emprego, ela gera renda e ela faz a economia criativa girar, circular. E agora, né, ainda no universo da pandemia, com o advento dos editais, né, ajuda para o pessoal da cultura que precisou parar tudo, né? Vai ver do que se era a sua fonte de renda, pois né? Isso deu um recorte, assim, ampliou a visão sobre essa visão humanística, né? A respeito E Kleber, você falou uma coisa interessante da pandemia, quando nós tivemos a notícia de que nós tínhamos uma pandemia em que o mundo parou, e eu saí um domingo de casa para casa da minha mãe, que morava aqui no centro, e o trajeto todo que eu fiz parece que... Aliás, vi sua mãe ontem. Não, você não viu minha mãe? Não, peraí. Minha tia. Sua tia, né? Minha mãe faleceu. Andando com dificuldade. Ela está atravessando. Mas é na mesma rua da sua mãe, né? Na mesma casa. Na mesma embaixo casa. e em cima. E assim, quando eu vi aquelas ruas vazias, sem ninguém, sem carro, sem nada, entendeu? Aí eu me lembrei daquela música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Exatamente. Entendeu? E parece que tem muito a ver, sabe? Porque a música também expressa um pouco, né? Ela fala das pessoas que iam trabalhar, mas não tinham emprego, que não sei. Então, a música do Raul Seixas, ela traduz esse momento da pandemia, em que a gente teve que ficar em casa, entendeu? E que o padre não foi para missa porque não tinha ninguém para rezar. Então, é uma história contada. O nosso Raul Seixas, como visionário, sei lá se ele pensou nisso, mas assim, é uma expectativa de que a gente, em um momento, pode desligar tudo, não é? É uma coisa interessante isso, porque quando a pandemia veio, muitas pessoas ficaram descrentes. Não, no atual momento, com essa tecnologia, não vamos parar. E percebeu-se que teve a necessidade de parar. Como você falou, eu moro numa rodovia e alto fluxo de trânsito em todos os horários. Uhum. E por ser a mais nova da família, eu que ficava responsável de ter que fazer as coisas externas na minha casa. Eu não deixava de maneira nenhuma meus pais saírem. Certo. Então teve um dia que eu saí no horário de 2 horas da tarde, que é um alto fluxo de trânsito. Sim. E era uma calmaria, isso que você falou. Eu não via carros na rua, eu não via pessoas, tudo fechado, lojas. Foi aquele período mesmo onde até para sair de casa tinha blitz, você não podia sair. Exatamente, Você tinha determinados dias que seu carro não podia sair de casa. Exato. Então assim, rodízio, né? Foi uma experienciação incrível, porque mostra pra gente que nós não temos o poder na mão. Exatamente. Aqui no nosso WhatsApp 99157, o Getúlio Barreto mandou dizer o seguinte: olha, Milhomem dispõe de competência e é um grande político, diz o Getúlio Barreto. Grande Getúlio, grande abraço, amigo. Kleber, com essa reinvenção que nós costumamos falar por conta da pandemia, nós reinventamos também, claro, que é uma coisa que já existia, essa atividade econômica dele, virtual, né? E por conta disso nós tivemos que também fazer o artista trabalhar virtualmente, entendeu? Como os grandes artistas já faziam isso, né, e ganhando um monte de dinheiro, né? E nós tivemos que puxar os nossos
artistas tucujus para fazerem isso também. E naquele momento da crise maior da pandemia, nós inventamos um projeto chamado Ao Vivo Lá em Casa, que acolheu um número bom de artistas que faziam a sua apresentação de casa e receberam por isso. Que era uma forma que nós tínhamos encontrado, o governo do estado, na decisão clara e importante do governador, quando me chamou para dizer o que nós vamos fazer. Porque estavam todos entrando em paranoia, os artistas não podendo trabalhar, não podia estar no bar, não podia estar em restaurante. Disse, governador, nós vamos fazer uma coisa para diminuir essa perda. E fizemos Ao Vivo Lá em Casa, que foi um sucesso. Antes que tivéssemos os recursos da Lei Aldir Blanc, que foi assim uma coisa importantíssima, não só para a economia, mas para a sustentabilidade desses artistas. Com a Lei Aldir Blanc, nós tivemos 10 editais que foram publicados para a participação de todos os segmentos. Você imaginar que nós tínhamos um edital especificamente para a cultura indígena, entendeu? Para afro. Então nós fomos buscando dentro dessa atividade quais segmentos nós poderíamos atender sem deixar ninguém de fora. Então foi um investimento difícil de ser executado, porque nós tivemos aí uma dificuldade enorme que a presidência da República entendesse que era importante esse recurso para a cultura. Quando entendeu, já muito retardadamente, nós estávamos em cima do final do ano com prazo para execução. Nós conseguimos, com a equipe da Secretaria de Cultura, uma equipe muito que se entrega, que veste a camisa realmente da cultura, com todos os apoios que tivemos dos nossos colegas secretários, do governo do estado. Criamos o comitê, em que temos todos os órgãos de controle participando para saber o uso desse recurso. E conseguimos, Kleber. 31 de dezembro, nós estávamos dentro da Secretaria de Cultura à noite, fazendo os últimos pagamentos de 15 milhões de reais, quase 15 milhões de reais para as agências e entidades e artistas, para que eles pudessem entrar o ano já com recurso na conta. E cumprindo também o edital, cumprindo também o decreto de regulamentação do governo federal. Então, foram 10 editais de premiação, de atividade online, dentro desse processo de criação, que nos deu uma satisfação enorme. Nós resolvemos muitos problemas. E você diria que esse modelo, essa modalidade, faz justiça a quem produz? Faz justiça. Faz justiça porque nós temos... A burocracia. Vocês também, com a sua equipe, conseguiram, de alguma forma, minimizar... Minimizamos, tivemos assim, claro que a burocracia, ela vem para buscar a transparência, a legalidade, essas coisas que são importantes para o controle. Mas a gente conseguiu vencer buscando caminhos mais leves para que eles pudessem participar. Então nós tivemos aí, vou dar só um exemplo, num investimento só para a cultura, para a apresentação online da cultura afro. Aí entra Marabaixo, Batuque, a matriz, religião de matriz africana, ou a capoeira, quase 700 mil num edital. Entendeu? Então você vê que você vai começando a perceber que as pessoas vão saindo também, porque estava entrando numa depressão coletiva da cultura. Sem dúvida. Uma depressão coletiva, as pessoas que produzem, querem fazer, querem mostrar, porque o artista ele tem essa necessidade de mostrar o seu trabalho, e é necessário que se faça isso. Como eu digo sempre, artista vive de fama. Se ele não mostra o que ele está produzindo, como é que alguém vai conhecer ou comprar o produto dele? E não é um produto que está ali na prateleira todos os dias. Ele vem da genialidade deles. Temos que entender que os artistas são diferentes. Bom, a respeito dessa sua experiência política, como evidenciou o nosso Getúlio Barreto aí, mas as administrações públicas mais modernas conjugam uma expressão que é a transversalidade, né? Como a transversalidade da cultura se fez presente, por exemplo, na equipe, na reunião do secretariado do Estado, né? Quando que a pasta da Secretaria de Obras, a pasta da infraestrutura, né? do turismo, quando a cultura, a educação, como isso transita, hein, Emílio? Olha, Kleber, a gestão pública, ela não é tão fácil e tão simples. E o entendimento da transversalidade da atividade cultural dentro de uma gestão democrática, ela acontece. Ela acontece porque na relação
entre os secretários, tem sempre atividade cultural como parte de um evento, de uma inauguração, de uma atividade. E a Secretaria de Cultura é sempre demandada por isso, entendeu? Quer dizer, aqui, vamos abrir o Congresso de Turismo. Opa, precisamos da Secretaria de Cultura, porque nós precisamos de um artista, nós precisamos de uma estrutura de som, de palco. Aí a cultura vai dentro. Mas assim, ainda não tem capacidade de entendimento de que a cultura ela pode estar dentro da sala de aula. Entendeu? Dentro da sala de aula, ela pode estar fazendo esse papel transversal de formação de plateia, por exemplo. Por que eu não boto lá dentro da escola o marabaixo, o batuque, a capoeira, a música, para que aquele aluno conheça a nossa cultura e passe a ser um consumidor dela no futuro? Eu falo porque, por exemplo, a determinada secretaria lá da infraestrutura vai fazer uma nova praça, vai fazer uma nova arena, ou vai fazer uma calçada, né? Aí por que não ouvir, né, a cultura sobre quais motivos estarão retratados, por exemplo, na arquitetura dessa obra, né? Por que não a cultura Maracá-Cunani? Maracá-Cunani. O secretário Alcir é muito preocupado com isso. Eu tenho que fazer uma justiça. Ele é uma pessoa exatamente centrada nessas nesse pequeno simbolismo que a gente quer dizer. Pequeno no sentido, mas é grande. Esse simbolismo. Aliás, quem é mais alto, o senhor ou ele? Ainda não consegui medir com ele. Mas deve estar pau a pau. Então ele é muito preocupado com isso. Ele cuida das coisas quando ele vê o simbolismo, a história que tem por trás daquilo. Ele cuida, ele trata com a preservação, para que não perca aquela essência que tem lá de trás. Por exemplo, ele está trabalhando agora o Museu da Imagem do Som, que é o Cine Territorial, que é o primeiro cinema. Aqui no Barão, né? Aqui no Barão. Então tem uma história ali por trás. Ele faz grande. Isso com maestria. Com maestria. Então ele está procurando preservar as máquinas antigas, vão ficar lá. Então já está fazendo visita acompanhada. Foi agora uma turma da Confraria Tucuju, está indo, o pessoal da ANCAP, não sei. Então é importante. Ontem eu vi presenciei uma cena, eu tô correndo ainda, tô fazendo prova de rua. Aí eu acabei me machucando e comecei a caminhar, lesionei o pé. E eu passei na obra do viaduto da Integração e vi uma discussão. Dois senhores viram um carro, uma caminhonete, estava escrito arqueologia no carro, alguma coisa assim de arqueologia. Aí um sujeito falou pro outro, pronto, já vão parar a obra. Que é essa coisa, essa visão que se tem, né? É muito ruim isso, porque a gente tem a visão de que você olhar os sítios arqueológicos trazer prejuízo. E não é. Ali tem uma história, ali tem um patrimônio que faz parte de um povo, que a gente precisa contar. Se a gente não contar a nossa história, se não preservar o patrimônio cultural histórico de um povo, você fica com um povo sem identidade nenhuma. Como é que se vive em uma sociedade que não tem identidade? Você vai buscar a sua história, Kleber Barbosa, você vai buscar a história de família, vai buscar lá atrás. Isso é importante para a continuidade da sua geração futura. Sem contar a importância de transmitir isso para as novas gerações. Exatamente. Porque, transmissão por oral exemplo, também. A gente tem uma noção de jovens, os jovens, os lugares que eles se interessam, eles sabem toda a história daquele lugar e muitas vezes não sabem a própria história. A própria história. Entendeu? As raízes do lugar de onde vive. Né? É verdade. Aliás, Milhão, eu preciso te dar uma notícia, que você é político e você vai gostar dessa notícia. A produção mandou ficar mais um pouco no ar aqui. Eita! Olha, Lília, vai atrasar um pouquinho o Togas e Becas. Lília, deixa eu dizer uma coisa para você que é interessante. Essa questão da transmissão oral, ela é necessária. Porque quando você tem uma criança ou um jovem que não escuta uma história, uma contação de história ou uma história de um mais velho, do idoso, ele não consegue se identificar na sociedade, porque ele não sabe qual é a história dele. Aquilo que a Lília falou agora, o jovem ele vai lá na internet, ele vai lá no Google e ele, tem tudo lá. Mas é diferente você ler na internet e ouvir uma preta velha contando aqui para você uma história daquela comunidade, como é que surgiu. Aliás, é isso que eu digo, que porque que cultura e turismo caminham ali, lado a lado, né? Nós recebemos aqui uma consultora dessas tantas que vem, o Sebrae traz, e ela estava elogiando as iniciativas que já ela viu na APA do Curiaú.
né? Sim. Você passa ali pela rodovia do Curiaú, aquelas casas tradicionais, já tem uma outra iniciativa de pegar uma mesa, uma toalha branca, colocar ali umas iguarias nossas, Exato, pegar uma senhora antiga dessa para contar umas histórias. Exato. Isso é agregar valor a esse Exatamente. potencial que tem ali e transformar num produto turístico. É verdade. E o Estado tem um papel importante nisso, porque ele precisa valorizar aquela pessoa, porque ela tem um conhecimento cultural que vem dela e que ela precisa fazer transmissão disso. Mas o Estado, qual é o papel do Estado na transmissão oral de uma pessoa como essa? É dar condições de sustentabilidade daquela pessoa. Criar e motivar que nós tenhamos uma política pública em torno do conhecimento dessa comunidade, da história dessas pessoas, que vão balizar, como eu disse agora há pouco, sustentar a história de uma sociedade. Uhum. Uma sociedade sem identidade não é nada. E olha aí a importância também do audiovisual, né? Aí eu lembrei aqui, sabe de quem? Do nosso Carlitão, da banda Placa. O Carlitão Ele trabalho tem um maravilhoso. trabalho, né, de guardar esses depoimentos dos Maravilhoso, pioneiros, né? maravilhoso. Ele tem um trabalho que é no Mazagão Velho, que é um ponto de cultura, que tem muitos anos. A ladainha, né? E tem muita coisa, entendeu? Que é um trabalho de preservação da história. Nós iniciamos um trabalho na Secretaria de Cultura que chama-se Balaio de Memórias, que é exatamente isso, você conversar com as pessoas mais antigas, pioneiros, contando a história, a sua participação no Estado, na comunidade. Então nós temos vários depoimentos já gravados que estão no Museu da Imagem e do Som, que farão parte exatamente desse arcabouço de conhecimento. Por exemplo, mas como é que começou a cidade de Macapá? Onde começou? Entendeu? Nós temos depoimento de pessoas que são pioneiras aqui no centro da cidade, na antiga vila de Macapá, aqui no Formigueiro. Foi por aí que começou a cidade. Então tem muita gente como J. Ney e outros que contam essa história. Então é necessário e é importante que a gente faça isso. O que o Carlitão está fazendo, tem outras pessoas fazendo individualmente, mas o Estado também está cumprindo esse papel, porque ele também tem a sua estrutura fazendo isso e conversando, porque nós estamos perdendo as pessoas. Tem um cidadão no Curiaú chamado Seu João, que é um dos pioneiros da ladainha, das festas religiosas lá na comunidade do Curiaú, que hoje, com 93 anos, está doente. Então é uma pessoa que daqui a pouco, se nós não cuidarmos, vamos perder. Então essa memória dele está ali, entendeu? Então ele reza e canta em latim junto com outros. Olha só. Então as comunidades religiosas afrodescendentes tem isso. Eu estive agora no Curiaú com a festa do Santo Expedito lá na Rosa, e lá a ladainha cantada pelo Rodão, pelo Carolina. Então uma ladainha que tem uma tradição. Então é necessário, é importante que a gente, essa na transmissão oral, que a gente fala tanto, ela possa contribuir para a formação, que a gente não fique só no superficial da vida. Bom, pra gente terminar realmente, chegou o pessoal do Togas e Becas, como diz no futebol, né? Uma falta cavada, né? O senhor se desincompatibilizou do cargo de secretário de Estado da Cultura, eu imagino, para cumprir prazos da lei eleitoral que vem por aí. O senhor é candidato? Sim, eu sou pré-candidato. Pré-candidato porque o doutor Wagner está aqui e o doutor Ederson, dois ilustres jurisconsultos, que eu não poderia cometer essa falha na frente deles de dizer. Mas eu sou pré-candidato e eles dominam muito bem esse tema. Eu estava escutando, acho que foi no sábado passado, um debate importante com relação à questão do quociente eleitoral. Eles estavam debatendo aqui e foi muito bom porque muita gente não sabe como se dá esse meio campo da eleição. Eu preciso esclarecer, porque às vezes você pensa que ainda é como no modelo anterior. Hoje não tem mais coligação para proporcional, hoje a eleição ela é para partidos, e você que forma dentro do seu próprio partido o número de votos que elege um ou pode eleger dois, dependendo da soma do quociente à sobra, entendeu? Que tem uma representatividade de 20% para poder alcançar a segunda vaga. Então tudo isso é um embaralhamento que as pessoas que estão fora, os eleitores, não entendem, mas eles entendem porque eles estudam. Pré-candidato a deputado federal? Federal, Pelo PDT. pelo PDT,
e um convite feito pelo governador Valdez, que me deixou muito satisfeito pela relação que eu tenho com ele, em especial, uma amizade de muitos anos, e que só me deu condições de retomar um trabalho que, para mim, vai ficar marcado, que é esse trabalho com a cultura. Beleza, Então foi um investimento alto que nós fizemos, o governo do estado colocou todas as condições para que os artistas, os fazedores de cultura pudessem passar essa pandemia, diminuir dentro da pandemia a sua crise econômica, a sua crise social, porque é muito grave você ter... E eu descobri uma coisa, viu, Kleber? Que nós temos muita cultura no estado e a gente não sabe, não tem dimensão do tamanho que é a cultura. Para você ter uma ideia, nós aprovamos pela Lei Aldir Blanc, mais de 2.000 projetos foram aprovados e eu tive mais de 6.000 projetos inscritos. Olha aí, Entendeu? Que número E expressivo. foram mais, Milhões. Muito obrigado. foram viu? mais de 20 milhões de reais. Obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho, boa sorte. Muito obrigado a você, obrigado, Lília. E como Nada. eu sou um dos fundadores desse programa, Wagner, que era Conexão Brasília, mas virou Conexão que ele amplia. Quando ele fala conexão, ele continua falando de Brasília e continua falando de outros temas. O Conexão Brasília é um quadro agora dentro de um projeto maior. Quando a gente for falar de Brasília, vai ser Conexão Então, Brasília, beleza? Obrigado a você, obrigado a Lília, obrigado ao Helder e ao nosso Vagnão, Vagnão. o nosso jurisconsulto mais importante. O decano, Nosso decano. Ele, deve ser o número, ele deve ser o número 5, número 10 da OAB. Não é? É 13. É 13. Ah, é, pois é. Esse 13 está marcado na sua vida. Tchau, pessoal. Tchau, Lilian. Tchau, Kleber. Até o próximo sábado.